e ele vai montar sobre o cavalo branco. Na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse momento os países do mundo vão estar todos olhando para Israel, mas um barulho imenso vai se fazer. Os céus se abrirão como uma cortina se abre. Um grande exército virá com Cristo. Ele virá na frente marchando. A Bíblia diz que ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Quando ele pisar sobre o monte se fenderá em dois. Israel será salvo pelo vale daqueles montes. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca ele vai destruir todos os exércitos da terra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você está feliz com Jesus? Tem motivos para glorificar ao Senhor? Sabe que as dificuldades vieram, o inimigo fez de tudo para que nós não estivéssemos juntos, adorando ao nome do Senhor. Por isso que eu olho para a igreja e eu vejo vocês, nós unidos aqui, como mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque a dificuldade não te impediu de servir ao Senhor, as lutas não te impediram de estar aqui nesta noite. Então isso prova mais uma vez para nós de que o que está escrito aqui é verdadeiro, que maior e mais poderoso é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, vamos fazer uso da palavra de Deus. Capítulo de número 2 ainda, do livro do Apocalipse. Estamos aqui na nossa série de mensagens, as 7 igrejas da Ásia, e hoje nós vamos falar da 4ª igreja, igreja de Tiatira, capítulo de número 2, a partir do verso de número 18. Iniciamos com a introdução, localizando os irmãos ali no período histórico, falando ali sobre os imperadores, sobre a perseguição que estava instaurada no tempo de João. Falamos sobre o exílio de João ali na ilha de Pátimos e de como foi ali alguns detalhes ali do capítulo 1. Falamos sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Falamos sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Falamos sobre a igreja de Pérgamo, e hoje nós vamos compartilhar com a igreja algumas lições que o Senhor nos dá aqui na igreja de Tiatira. À medida que você encontrar, com o sinal você diz amém. Amém. Está escrito assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, serviço, fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixastes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você que concorda, diz amém. Tome assento em nome de Jesus. Antes de fazer uso da palavra de Deus, quero ser grato por essa oportunidade de poder servir a Deus com os irmãos nesta noite. Nessa oportunidade temos aqui o meu amigo, Deus abençoe, o diácono Antônio, um colega de trabalho e um companheiro de luta, né? Ali na empresa. Temos ali falado muito do amor de Jesus Cristo, conversado muito sobre a palavra de Deus. É um amigo bem chegado que Jesus nos deu nesse tempo. É engraçado que crente, quando se conhece, né, parece que se conhece a vida inteira, né? Jesus testifica na hora, é coisa do céu. Deus abençoe, obrigado pela sua presença, sua esposa. Deus abençoe seus filhos, são muito bem-vindos. Essa aqui é a casa do seu pai, essa daqui é a sua casa, em nome de Jesus. Feliz também em poder rever aqui o meu pastor, porque o pastor estava de viagem. Gente, deixou nós com uma saudade tão grande. Eu tenho um amigo que quando a gente some, ele fala assim: eu podia mandar ele prender, porque você não veio me ver. Aí eu vou retribuir, eu podia mandar prender, né? Deixar a gente com saudade, isso não se faz não. Mas Deus abençoe, meu pastor, uma alegria estar com o senhor, viu? Deus abençoe a sua vida, continue honrando, fazendo prosperar tudo aquilo que o senhor colocar na sua mão. Deus abençoe a minha pastora Sônia, serva de Deus, é a mãezona que a gente tem, né? Quem convive com esse casal sabe que são de Deus até o tutano, né? E a gente, não tem como a gente não amar a obra de Deus convivendo com pessoas desta forma, não tem como. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, os meninos, né? Já falamos ali com o Wallace, com a Vanessa, com a Tainá, são uma família assim abençoada, diferenciada, e Deus tem preservado de uma forma especial. Então eu louvo a Deus, não podia deixar aqui de passar sem externar aqui a minha alegria por estar com vocês. Amém? Meus irmãos, carta à igreja de Tiatira, quarta carta, né? Como nós havíamos dito, falamos sobre a nossa introdução ali no primeiro dia, localizamos os irmãos desde o ano 54 depois de Cristo, quando Nero assumiu ali o Império de Roma, né, dando início ali à perseguição à Igreja de Jesus Cristo no primeiro século. Falamos ali da sucessão de imperadores que se assentaram sobre o Império de Roma, até a maior diáspora, a maior dispersão do povo judeu, que durou do ano 70 ao ano 1948, né, com a reunião da ONU, com um brasileiro votando ali com o voto de Minerva, dando à nação de Israel o direito de se tornar nação de novo, né? Então foi através de um voto de um brasileiro que assinou ali Oswaldo Euclides Aranha, um homem que foi diferenciado e fez validar uma promessa sobre o Brasil, né? Uma vez me perguntaram por que o Brasil não quebra, com tanta roubalheira, né? Dinheiro em tudo quanto é lugar, o povo fazendo lá, a gente viu mensalão, as coisas que acontecem lá dentro da Câmara, né? O povo comprando voto. E eu disse: o Brasil ele não quebra porque tem uma bênção de Deus sobre a nossa nação. Porque quando o Euclides ele assinou para que Israel pudesse se tornar nação, validou a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Abraão, eu abençoarei todos os que te abençoarem. A partir daquele dia a mão de Deus foi posta sobre o Brasil, e essa nação é uma bênção para a glória do nome do Senhor. Aqui a gente tem muita coisa boa que se produz, aqui nós somos uma nação rica e privilegiada, né? Falamos aqui também sobre a primeira carta à igreja de Éfeso, né? A igreja que deixou o amor para trás, né? Deixou o primeiro amor. Falamos sobre a igreja de Esmirna, trouxemos detalhes aqui dentro desta igreja. E a última carta, falamos ali sobre a igreja de Pérgamo, né? Falamos sobre o Antipas, a fiel testemunha, que era o bispo da igreja de Pérgamo, que morreu ali queimado dentro de um touro de bronze por não negar a fé em Cristo Jesus, né? Porque era assim
assim que o Império Romano fazia: pegava o líder da igreja, pegava o pastor da igreja, e ele ia matar o pastor da igreja na frente de todo o corpo. A intenção do Império Romano era matar, destruir a liderança, com a intenção de enfraquecer o corpo. Mas como dissemos no culto passado, e eu volto a afirmar, eles esqueceram que quem sustenta a igreja não é o pastor da igreja. Quem sustenta a igreja é o dono da igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ao invés da igreja ser enfraquecida, a igreja foi ainda mais fortalecida pela presença de Jesus Cristo. A igreja crescia, a igreja se multiplicava e não negava a sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. E agora vamos falar aqui um pouco sobre a igreja que está em Tiatira, a partir do verso de número 18 do capítulo de número 2. Antes de entrar aqui, eu quero também fazer menção do nosso irmão Anderson, que chegou ali. Deus abençoe. Nossa irmã Débora, Glória, os meninos estão ali. Deus abençoe, Deus continue honrando vocês. Obrigado pela visita, é sempre um prazer, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. A igreja que estava em Tiatira, observamos dentro desse cenário aqui, uma igreja muito próspera, uma igreja muito rica. Quando nós vamos fazer uma avaliação sobre a igreja que estava em Tiatira, de fato, a cidade de Tiatira era uma cidade muito pequena, localizada no contexto bíblico, né, no continente asiático naquela época, porém, hoje é a porção da atual Turquia. Quando a gente olha para essa cidade de fato era uma cidade pequena, mas só que uma cidade estrategicamente localizada. Era uma cidade muito rica porque era rota de mercado. Ali havia muito comércio na cidade de Tiatira. Eram os fortes produtores de tecidos e eram também grandes produtores ali de um metal, né, que nós conhecemos como bronze. Era dali que vinha o material para fazer as armaduras do exército de Roma. E eles trabalhavam muito, tinham muita graça nesse trabalho. E se tornou uma igreja muito rica, porque era rota de comércio, tinha um forte mercado, né? E o que era forte nessa cidade era o comércio de um tecido e da tinta, do pigmento que se usava para atingir essas peças, né? Que era a famosa púrpura. E é interessante que esta cidade, pelo seu comércio, pelo seu mercado, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo muito. Porém, era uma cidade que era sede do paganismo romano. Era uma cidade que era muito voltada para a idolatria, para cultos idólatras, né? E quando a gente observa a forma que o Senhor ele vai se apresentando para cada igreja, segue-se um padrão que a gente vem falando desde a primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso. Primeiro Deus vai endereçar a carta à igreja que está em determinada cidade. O padrão ele tem continuidade e Jesus ele se apresenta de uma forma que a igreja venha conhecê-lo. Jesus, quando ele se apresenta para as igrejas, ele dá algo relacionado a ele, mas de fácil compreensão, algo que está no cotidiano da igreja, e nós vamos avaliar isso aqui. A forma que Jesus se apresenta à igreja que estava em Tiatira é: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como o latão reluzente. Em outras traduções, nas traduções contemporâneas, é o que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Lembra que eu falei para vocês que a cidade era especializada na fabricação, na extração do bronze? Então Jesus vai falar para esta igreja, ele vai pegar do retrato que aparece no capítulo 1, os irmãos lembram? Quando nós falamos da introdução, Jesus ele se apresenta para João na visão da ilha de Pátimos, e ele se apresenta com os cabelos brancos como a lã, com os olhos como chama de fogo, com uma roupa de linho fino, com um cinturão cingido na altura do peito, mas os seus pés eram como bronze polido, como latão reluzente, como se tivesse saído de uma fornalha. Jesus ele se apresenta mostrando o seu governo, mostrando a sua autoridade, mostrando o seu domínio, porque a
as igrejas que ouviam falar de Jesus, elas ouviam falar de um Jesus manso, que veio da pequena cidade de Nazaré, e ouviam falar de um homem que era meigo, que tinha um semblante muito amável. Porém, Jesus veio mostrar que ele veio como cordeiro, mas ele foi entronizado como leão da tribo de Judá, para que o nome dele seja glorificado. E ele está dizendo: olha, os papéis se inverteram, tá? Aí na terra eu fui julgado, aí na terra eu fui condenado, aí na terra eu fui crucificado, mas agora sentado sobre o trono, sou eu quem julgo, sou eu quem condeno, porque na minha mão está o poder. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Isto mostra para nós a autoridade do Cristo que nós servimos. É por isso que a igreja que estava em Tiatira, ela não perdeu o foco, ela continuou batalhando, porque ela sabia quem pelejava por ela, que a igreja não caminhava sozinha. Os irmãos lembram de quando nós falamos aqui sobre a história do apóstolo Paulo, a conversão do chamado Saulo de Tarsis. Saulo, ele tinha carta dos maiorais das sinagogas. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, ele está indo para poder prender os crentes, para fechar a igreja, e ele tinha a autoridade romana, e ele estava indo. Porém, no meio do caminho, o Deus que eu e você servimos havia marcado um encontro com ele. A Bíblia informa para nós que no meio do caminho uma luz vai aparecer do céu, e esta luz vai cercar a Saulo como um abortivo. É interessante observar que sai uma voz do meio daquela nuvem dizendo, daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele vai fazer a pergunta: quem é, Senhor? Aí Jesus vai responder se apresentando: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Oh glória! Isso aqui me dá coragem para pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque quando Paulo ele vai ser convertido pelo próprio Cristo, Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado ao terceiro dia e já tinha sido entronizado em glória. Jesus não estava mais na terra. Quem era que Paulo estava perseguindo? Os crentes como eu e você que está aqui nesta noite. Mas Jesus aparece para ele e diz: olha, você está indo perseguir a minha igreja, você está indo perseguir os meus pequeninos. Então eu vou te dizer uma coisa: quando alguém luta contra a igreja de Cristo, não luta contra o homem, mas está lutando com o próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, acalma o teu coração. Jesus diz assim para mim e para você: nesta peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós e vocês verão o grande livramento que eu vos dou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Jesus se apresenta mostrando a sua autoridade, o seu governo, a sua majestade e o seu domínio, dizendo para a igreja que estava em Tiatira: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. É interessante observar que a igreja que estava em Tiatira conhecia muito do comércio do bronze, como que eles trabalhavam o bronze. É interessante observar que quando o bronze se acumulava em determinado depósito, o bronze ele pegava um tipo de contaminação, a espécie de um zinabre, como se dá numa peça de metal. É interessante observar que esta contaminação manchava o bronze ficava escuro, o bronze perdia o brilho. Porém eles precisavam moldar o bronze, dar forma para o bronze. E como era que se dava forma para o bronze? Deixar o bronze polido como os pés do Jesus que se apresenta. Só tinha uma forma de trabalhar o bronze: trabalha-se o bronze através do fogo. Quando o bronze ele é superaquecido, quando o bronze ele é exposto ao calor do fogo, o bronze agora ele fica maleável, fica flexível, fica moldável.
inabalável. Isso aqui é interessante porque o Senhor dá uma grande lição para a igreja de Tiatira. Olha, eu vou fazer com vocês da mesma forma que vocês fazem com o bronze. Não tem o bronze que vocês trabalham ele com fogo, porém eu tenho olhos como chama de fogo, e os meus olhos vai tirar toda a contaminação. Bendito seja o nome do Senhor. É o fogo, aleluia, que vai purificar o bronze. O fogo aqui nos olhos de Jesus fala muito sobre o Espírito Santo, porque lá em Atos dos Apóstolos ele veio como fogo. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é fogo sobre a nossa vida, é sobre a nossa história. Quando o fogo vem, o bronze que está enrijecido, o bronze que perdeu o brilho, o bronze que está agora sem condições de ser moldado, de receber uma forma, quando o fogo ele se manifesta, o fogo amolece o bronze, dando condições para que o artífice possa dar forma para o bronze. O bronze agora exposto ao fogo, o bronze ele fica como se fosse polido. O bronze agora ele tira, ele perde toda a contaminação. Aí o Senhor fala comigo, fala com você através da lição que deu para a igreja que estava em Tiatira. Da mesma forma que vocês trabalham com o bronze através do fogo, eu vou trabalhar com vocês através do fogo do meu Espírito. Aí eu parei para meditar esta tarde e o Espírito Santo falava ao meu coração. Sabe quando a gente entra na igreja e a gente não consegue mais chorar? Sabe quando a gente entra na igreja e o culto parece chato, a gente não consegue mais adorar, o corpo está aqui mas a mente está longe? Jesus está dizendo: isso se renove com fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto mais fogo do Espírito Santo, mais a gente se envolve na atmosfera do culto. A igreja ainda é direcionada pelo Espírito Santo. A igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja fria, endurecida, não é moldável. Jesus não consegue trabalhar. Agora quando a gente clama dizendo: Senhor, envia-nos o teu Espírito Santo como fogo, da mesma forma que o Senhor enviou no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo vai tocando em cada coração, ele vai incendiando, aquecendo a alma. Nós começamos a ser envolvidos pela presença do Senhor. Não tem coração endurecido que resista à presença do Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Nós temos que ser exposto ao fogo do Espírito Santo, assim como a igreja de Tiatira tinha conhecimento que o bronze era trabalhado e purificado através do fogo. Jesus disse: olha, como fogo, eu também tenho os olhos como chama de fogo. Oh glória! E a qualidade do bronze, depois que passa pelo fogo, é finíssima, é alta qualidade, muito resistente, mas antes tem que receber o fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Porém o Senhor continua falando: eu conheço as tuas obras, versículo de número 19, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Primeiro o Senhor fala, como falou para as igrejas anteriores: eu conheço. Jesus está afirmando: eu conheço. Jesus diz que conhece por quê? Porque quando João tem a visão do Cristo glorificado, ele observa, e antes dele ver a imagem do Cristo, ele vai ver 7 castiçais de ouro, e o Cristo está no meio dos 7 castiçais de ouro, e ele vai dizer: esses 7 castiçais são as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, se Jesus está no meio, ele conhece os problemas, conhece as dificuldades, conhece os vales, conhece os desertos, conhece os crivos, conhece as provações, e ele também conhece o dia de você chegar do outro lado e cantar um hino de vitória. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele está no meio.
Jesus é o centro, Jesus é o sustentáculo, Jesus é quem sustenta as 7 igrejas. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Falamos aqui na primeira igreja de Éfeso. O que é obra? Dicionário Aurélio de língua portuguesa: obra, em sua definição, nada mais é do que o resultado final de um trabalho. Jesus estava dizendo: olha, eu sei o que vocês têm concluído, eu sei da batalha que foi para vocês trazerem resultados, eu sei do esforço que foi empenhado, e eu paro para lembrar os irmãos: Jesus não fica devendo nada a ninguém. Por menor que seja o trabalho na obra do Senhor, haverá recompensa para o teu trabalho. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia é clara: eu conheço o seu amor. Quando o Senhor ele vai falar em todo o texto, a gente observa como na primeira igreja, a igreja de Éfeso, que tinha deixado o amor, a igreja de Tiatira, pelo contrário, ela tinha multiplicado a sua ação de amar. Porque amor aqui, dentro do contexto das 7 cartas, não é meramente um sentimento, mas amor aqui é uma vida de obra contínua em favor da obra de Deus. E a Bíblia, o contexto bíblico é claro: quando vai falar de amor bíblico, a Bíblia revela vários tipos de amor, mas este amor aqui, para quem está na obra, ele vai estar sintetizado na obra que a igreja faz sobre a face da terra. Amor, ele não pode se resumir a um sentimento. Amor, ele tem que ser mais do que um sentimento. É interessante observar que Cristo e o Pai, eles vão revelar isso para nós, lá no Evangelho de João, capítulo 3, e versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e não ficou só no sentimento, mas ele deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você, para que nós que cremos no nome dele sejamos salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Então o amor, ele não pode se resumir a sentimentos, mas ele tem que ser transformado em boas obras. E o Senhor diz: eu também conheço o seu serviço, eu também conheço a tua fé. E o Senhor vai dizer mais uma vez: eu conheço a tua paciência. Mais uma vez, dicionário de português: o que é paciência? Paciência é a virtude de suportar. Mas é interessante que não é só a virtude de suportar, mas é a virtude de suportar calado. Jesus vai nos dar exemplo, porque quando o escritor, o profeta Isaías, escreve o capítulo 53, ele vai dizer que o nosso Cristo, ele suportou, teve paciência, e como ovelha muda foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Então paciência é a virtude de suportar calado. E às vezes não é fácil, porque você passa por problemas, passa por dificuldades, e às vezes nós temos um eu aqui dentro, e por vezes o nosso velho homem, às vezes quer falar, às vezes quer se manifestar, mas aí nós lembramos do que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2 e versículo 20: não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, eu não penso mais, é Ele que pensa por mim. Se Cristo vive em mim, eu não falo mais, agora é Ele quem me justifica. Então tenha esta consciência: se você está em Cristo, Ele te justifica, Ele te guarda, Ele te protege, e o nome dele é glorificado. É interessante observar que ele continua dizendo: e as tuas últimas obras são mais do que a da primeira. Ao contrário da igreja de Éfeso, em contraste com a igreja de Tiatira, Éfeso ele começou em cima e terminou embaixo. Tiatira, por sua vez, começou embaixo, mas terminou em cima. É um grande paralelo. Jesus está mostrando para nós, na corrida do Evangelho, a vitória não é de quem chega primeiro, é simplesmente de quem chega. Sabe qual era um dos problemas da igreja de Éfeso? Uma palavrinha pequena chamada competição. E na igreja somos todos iguais, aqui nós não estamos competindo, é um só corpo, e Cristo é o cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja de Tiatira teve esse sentimento. Eles remaram todos para o mesmo lado. Lembra daquela parábola do barquinho?
Estavam dois remando em um barquinho, em uma canoa, só que um queria remar para um lado e o outro queria remar para o outro lado. O barquinho ficava andando em círculo. Assim acontece com o povo de Deus. Se não estiver no mesmo propósito, se não estiver no mesmo foco, ficará como a nação de Israel, andando em círculo no meio do deserto. Agora, quando nós entendemos que nós temos um guia, que nós temos um capitão que está à frente, o caminho ele terá avanço e o nome do Senhor será glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia nos informa ainda no verso 20: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixastes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Vem o juízo, eis que porei na cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Isso aqui é interessante, porque quando nós avaliamos isso aqui, o texto é muito claro, fala que era uma mulher literal, quando nós vamos estudar, mas é interessante que ela pregava uma doutrina. Lembra da doutrina dos nicolaítas, que nós falamos aqui, que eram gnósticos, que diziam que eram dicotomos, diferente de nós, que acreditamos em corpo, alma e espírito. Os gnósticos, por sua vez, só acreditam em alma e em corpo, e na teologia deles, eles vão dizer que o corpo é mau por natureza e a alma é boa por natureza. E eles pregam dizendo, assim como Jezabel aqui pregava, dizendo: olha, o que você faz no corpo não contamina a alma, então pode cair nos deleites carnais. Aquela famosa frase do nosso século: não tem nada a ver. Eu ouvi um pastor dizendo que essa frase aí vai ser a senha para entrar no inferno, né? Ele diz que vai estar lá um Poseidon com um tridente na mão, assim na porta, lá bem grandão, e ele vai estar lá parado, aí o elevador vai chegar, aí a pessoa vai falar: eu quero entrar aí. Ele vai falar: qual é a senha? Ela: nada a ver, não precisa de senha. Tá certo, pode entrar para dentro. Então é a senha para entrar no inferno, não tem nada a ver, porque tem uma geração aí que nada a ver, tudo é nada a ver. A gente está pregando a palavra de Deus, as autoridades estão mostrando o caminho da verdade, a terra está clamando nos quatro cantos, dizendo: Jesus está voltando. E eu ouvi alguém dizer enquanto eu evangelizava: Jesus não voltou na época do meu pai, não voltou na época da minha mãe, meu avô já dizia que Jesus ia voltar e nunca voltou. Eu falei: espera para ver, porque em breve ele vai raiar nas nuvens. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma palavra que Jesus falou caiu por terra. Nós nunca vimos um tempo como se dissesse com mais clareza que Jesus está prestes a vir buscar esta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia é clara em informar para nós que esta profetisa, ela ensinava aos irmãos da igreja de Tiatira a se prostituírem e comer dos sacrifícios da idolatria. Quando a gente vai estudar sobre o comércio dessa cidade, que era muito forte, havia ali muitos sindicatos, né? Os irmãos conhecem os sindicatos aí, e havia muitos, para o relacionamento interpessoal ali, para poder aproximar pessoas do comércio e tal. Porém, cada sindicato romano, eles tinham ali um ídolo patrono, que eram ali o protetor, o guardião ali daquele determinado grupo. E os crentes que eram comerciantes naquela época eram obrigados a participar desses sindicatos aqui. Só que o que tinha nesses sindicatos aqui era um culto pagão, muito alimento oferecido aos pés dos ídolos. E o que acontecia ao final de cada reunião? Esses alimentos eram colocados na mesa. Havia parte do culto que envolvia a prostituição, e era o que acontecia ali. Os crentes estavam em um grande dilema. Por quê? Porque se participassem, estariam contra o Senhor, participando de cultos da idolatria,
cultuando e comendo sacrifícios ali a deuses pagãos, a demônios. Porém, se eles não participassem, eles seriam excluídos, e eles não tinham ali espaço para trabalhar no comércio, ia padecer necessidade, estava aí um grande dilema, e o Senhor falou com a igreja de diversas formas: eu conheço o seu amor, conheço o seu serviço, conheço a sua fé, e também conheço a sua paciência, bendito seja o nome do Senhor, porque parte da igreja optou por passar privação, mas não se prostrar aos manjares da idolatria, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia é muito clara a informar para nós que esta profetisa, por nome, que leva o nome de Jezabel, ela vai se levantar no cenário, e ela agora vai começar a pregar e ensinar os irmãos da igreja de Tiatira, que não tinha problema, que eles podiam comer dos sacrifícios, que eles podiam participar do culto idólatra, que tinha ali aquela sessão ali de paganismo, de mistura, e eles seriam perdoados. Essa era a doutrina da Jezabel, e a Jezabel dizia para eles que eles tinham que conhecer as profundezas de Satanás. Então Jesus vai se revelar novamente no versículo de número 23: e destruirei com morte os seus filhos. Filhos aqui não são biológicos, tá? Mas são filhos daquela fé, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm a doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então o Senhor veio advertindo a igreja de Tiatira, dizendo: olha, não cai na fábula, não cai no conto da Jezabel, porque o trabalho da Jezabel é enganar, o trabalho da Jezabel é tirar do propósito que Deus estabeleceu. Mas Jesus veio mostrando para a igreja que Jesus ainda estava com os perseverantes, Jesus ainda estava com os que conservaram a fé. No versículo de número 25, Jesus diz: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O que é que a igreja de Tiatira tinha? Um ensinamento genuíno, um evangelho verdadeiro, que era a palavra do nosso Senhor. E ele diz no verso 26: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso aqui aponta diretamente para um período chamado período milenar, aonde nós, como igreja do Senhor, segundo a escatologia bíblica, após o arrebatamento da igreja, os irmãos lembram do cronograma, né? Primeiro nós estamos aqui, a trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada e vai encontrar com Jesus nos ares. A Bíblia informa para nós que nesse cenário, enquanto a igreja subir, o relógio profético das 70 semanas de Daniel, que está congelado na semana 69, vai voltar a funcionar de novo, para dar início à última semana de 7 anos da profecia de Daniel. Este período, que é a última semana profetizada por Daniel, será chamado período de grande tribulação, que será dividido em duas partes: 3 anos e meio de falsa paz, quando o primeiro cavaleiro do cavalo branco se apresenta, imitando o Cristo verdadeiro, do capítulo 19. Porém esse primeiro cavaleiro é o anticristo. Ele lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencedor para vencer, e ele tinha um arco, porém não tinha flecha no arco. Isso fala muito sobre a atuação do anticristo, porque foi lhe dado o poder
poder não é dele, o poder pertence a Jesus, oh glória. A Bíblia fala que ele tem uma arma de guerra, ou seja, ele vai ter poder para fazer guerra, mas não vai guerrear nos primeiros 3 anos e meio, e ele vai instaurar uma falsa paz. Para que esse primeiro cavaleiro, que vai instaurar a falsa paz, possa se manifestar, o cenário tem que ser de guerra. Aí eu chamo a atenção da igreja, olha para o cenário mundial, como é que está? É guerra em todos os lugares, e rumores de guerra. Isso aí não é algo normal, isso aí é anúncio que o nosso Jesus está próximo de vir buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia é muito clara a nos informar, após esse cenário, a igreja vai subir, o anticristo vai tomar conta da terra, mas nós, enquanto estivermos no céu, nós vamos participar de um tribunal, que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, dizendo: todos os cristãos vão participar do tribunal de Cristo, mas esse tribunal é um tribunal de recompensa, aonde eu e você receberemos o galardão por todo o trabalho feito ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Ao findar dos 7 anos das bodas do Cordeiro, da grande ceia que nós seremos servidos pelo próprio Cristo, lembra que foi Jesus quem falou? Na última ceia, no evangelho escrito por Lucas, Jesus estava na mesa e ele olha para os discípulos, eram 11 porque Judas já tinha saído para vender Jesus, e ele disse: olha, nunca mais beberemos o fruto da vide, até que eu beba convosco de novo no reino de meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. No final dos 7 anos, a Bíblia vai informar para nós que Israel vai estar aqui na terra perseguida pelo anticristo, por todos os países do mundo, e eles vão ser coagidos até o vale de Meguido, o vale do Armagedon, que também é apresentado como o vale de Josafá. E naquele vale eles vão estar presos na frente de uma montanha, e a Bíblia informa para nós que todos os exércitos do mundo vai estar cercando Israel, pronto para destruir Israel. É neste momento que Israel vai clamar ao Deus do céu. A Bíblia informa para nós que Jesus vai interromper a ceia e vai dizer: é chegado a minha hora. Capítulo 19 do livro do Apocalipse. Jesus, ele vai pegar a sua vestidura de guerra e ele vai colocar uma coroa cheia de diademas na sua cabeça. Ele vai pegar aquela vestimenta de linho fino salpicada de sangue e ele vai montar sobre o cavalo branco. Na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesse momento os países do mundo vão estar todos olhando para Israel, mas um barulho imenso vai se fazer. Os céus se abrirão como uma cortina se abre. Um grande exército virá com Cristo. Ele virá na frente marchando. A Bíblia diz que ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Quando ele pisar sobre o monte se fenderá em dois. Israel será salvo pelo vale daqueles montes. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca ele vai destruir todos os exércitos da terra. Oh glória! Neste momento Israel vai olhar para Jesus, ainda esperando o Messias, e quando olhar para Jesus, o profeta Zacarias escreveu no capítulo de número 12, dizendo: na oração de Israel eles vão dizer: mas que feridas são essas nas suas mãos? E Jesus vai dizer: é a ferida com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Nesse momento haverá reconciliação. Israel vai dobrar o joelho no chão e vai dizer: Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. Deixa eu ver quem acredita nessa palavra nesta noite. Deixa eu ver quem acredita nessa palavra. Oh glória, crente, eu vou estar lá. Você vai estar lá nesse dia. Você vai estar atrás do mestre. O mestre resolvendo os problemas de Israel, e eu e você cantando do outro lado: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Oh glória.
e eu finalizo aqui. Esta é a esperança da igreja. Você será arrebatado, participará da grande ceia e voltará a esta terra com Cristo Jesus, e você reinará com Ele por um período de 1000 anos aqui na terra, aonde Cristo vai estabelecer o reino milenar aqui, vai reinar da cidade de Jerusalém, porque a Jerusalém celestial vai descer sobre a Jerusalém terrena, e Cristo vai reinar. As nações da terra levarão para Cristo o seu louvor, a sua adoração e toda a sua glória. E a Bíblia diz e promete para a igreja de Tiatira: olha, para você que perseverar, você que vencer e guardar as minhas palavras até o fim, com vara de ferro você vai reger as nações, você vai governar sobre elas. Jesus está prometendo que aquele que vencer governará com Cristo para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Finalizo aqui, versículo de número 27: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Todo o exército naquela época do povo de Roma, eles tinham um costume, quando saíam para a guerra, para motivar o exército, eles pegavam um vaso de barro, e ali o capitão, o maioral do exército, pegava o nome do reino oponente, ou o nome do reino, da cidade, e no meio de todos ele subia sobre um palanque, e ele dizia: assim será feito com a nação que vamos enfrentar. Jogava o vaso para que o vaso fosse despedaçado no chão. Jesus olha para a cidade e vai dizer: sabe isso aí que os capitães fazem? Vocês terão a oportunidade de fazer com o governo que eu vou colocar na mão de cada um de vocês que permanecerem. Bendito seja o nome do Senhor. E ele promete algo: e dar-te-ei a estrela da manhã. Por quê? Porque a cidade de Tiatira adorava uma estrela, a estrela chamada Deus Sol e também Apolo. Aí Jesus falou: olha, para você que vencer, você não vai ter essa estrela aí que é o sol, que é temporal e que tem prazo de validade, mas vocês possuirão a verdadeira estrela da manhã, aquela que está no capítulo 22 no versículo 16 de Apocalipse. Jesus vai dizer: eu sou a verdadeira resplandecente estrela da manhã. Bendito seja o nome de Jesus. E ele finaliza no 29 dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem falado de diversas formas, usado pessoas através do louvor, através de saudações, através da palavra pregada em vários lugares. Cabe a nós colocar em prática toda a orientação que o Senhor nos dá. Sabe quando é que a Bíblia tem poder? Quando a palavra de Deus ela tem efeito na vida de alguém. É quando ela sai do papel e ela passa a fazer parte da nossa vida. O evangelho que funciona é o evangelho vivido na prática. Não adianta a gente ouvir e não praticar, mas aquele que ouve e pratica, como disse Jesus, as palavras desta escritura alcançará glória no reino de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja do Grande Ouro Preto.